Olá, crianças! A nossa aula de ciências vai falar sobre animais do passado. Vocês acreditam que muitos animais habitaram a vida na Terra? E como vocês acham que muitos deles desapareceram? Então, tia Adriana trouxe aqui uns exemplos de quais espécies de animais habitaram um passado bem distante. Esse conteúdo, Animais do Passado, vocês vão fazer uma leitura iniciada na página 60 e vai até a 62, com atividade nas páginas 63 e 64. Vamos lá. Acredita-se que a vida na Terra surgiu há 3 bilhões de anos atrás. E surgiram também na Terra animais bem maiores, que esses animais eles foram extintos. Mas como esses animais foram extintos, os chamados dinossauros. Acredita-se que os dinossauros habitaram a Terra há milhões de anos atrás. E essas espécies animais, elas foram extintas. Extintas por vários motivos, ou por erupções vulcânicas, ou por aquecimento da Terra. Então, mas quando esses animais foram extintos da Terra, houve-se estudos que foram comprovados, esses estudos comprovaram que as espécies animais, como os dinossauros, realmente existiram na Terra, através dos seus fósseis. Fósseis são vestígios, não só vestígios de animais, como vestígios também de plantas que viveram nessa mesma época dos dinossauros. Então, tia Adriana trouxe aqui um exemplo de como os fósseis foram encontrados, Só que a tia Adriana trouxe assim um fóssil de um ser humano, Que viveu também há muitos anos, viveu e vive. Então, por motivos de erupções vulcânicas ou aquecimento da Terra, esses seres humanos acabaram morrendo, E em decomposição, acabaram seus ossos marcando um determinado lugar. Aí, com os estudos, esses fósseis foram descobertos e, além de serem descobertos, foram também estudados para saber a idade, os estudos muito avançados, a tecnologia muito avançada, para descobrir a idade do fóssil humano, do fóssil do dinossauro, do fóssil de um vegetal, certo? Então, a tia Adriana vai também explicar tudo isso. Na página 61, como são descobertas as informações sobre os animais extintos? Então, esses seres, eles ficaram presos. Vamos supor que houve uma erupção vulcânica. Um vulcão lançou suas lavas e não deu tempo os seres vivos de um determinado local fugir da erupção vulcânica. Então, o que aconteceu? As lavas saíram queimando os seres, E esses seres, muitos fósseis desses seres foram encontrados presos em rochas, foram encontrados presos em geleiras. Em algumas partes do planeta foram encontrados esses fósseis e foram recuperados para estudos. Então, aqui é um exemplo que a Adriana fez uma experiência bem legal com massa de modelar e pegou esse brinquedinho aqui, que é um dinossauro, e pressionou o dinossauro aqui na massa de modelar para representar a Terra, mostrando o fóssil desse dinossauro. Então, vamos que aqui aconteceu uma catástrofe na Terra na época dos dinossauros. E esse dinossauro, ele ainda vivo, na verdade aqui ficou na rocha a marca do dinossauro. O que é que vai acontecer do corpo do dinossauro? O que é que vai acontecer mais tarde? A carne desse dinossauro vai entrar em decomposição, fungos e bactérias vão se alimentar da carne e vão ficar os ossos. Então, esses ossos eles vão se tornar os fósseis. Além de organismos, além do corpo, de organismos dos seres vivos, também ficaram registrados
pegadas de animais, excrementos como as fezes dos animais também, cascas de ovos. Então são exemplos também de vestígios de fósseis. Como se forma um fóssil? Um fóssil ele pode se formar com a decomposição da matéria, da matéria, e com o tempo, quando fungos e bactérias se encarregam de se alimentar da matéria dos seres vivos, ficam, no caso dos animais, ficam os ossos registrados em pedras, como que a Adriana falou, registrados em geleiras, registrados nas resinas dos vegetais. E a Adriana também trouxe outro exemplo aqui, só que esse exemplo é com ser humano. Se forma um fóssil. Um fóssil se forma, e a Adriana já explicou um pouco, é o resultado da decomposição vamos supor, do corpo de um ser vivo, né, de um dinossauro, de um ser humano, e entra em decomposição e os ossos, né, a matéria se decompõe e os ossos ficam presos lá na pedra, na geleira. Então esses ossos eles vão ser os fósseis, certo? Os paleontólogos e arqueólogos eles se dedicam à pesquisa desses fósseis. Eles são a matéria mais duradoura, a parte mais duradoura do corpo. Por exemplo, como peles e músculos são mais moles, são mais fáceis de se dissolver, então some, né, com a decomposição. E como os ossos são mais duradouros, então eles permanecem por muito tempo ainda. Então, no caso dos seres humanos e dos animais, eles ficam registrados, como que a Adriana já falou, registrados em rochas, em geleiras. E a Adriana trouxe um exemplo aqui da busca, por exemplo, de um fóssil, certo? Geralmente os estudiosos que se dedicam à pesquisa à busca desses fósseis para comprovação de existências, então eles se dedicam às escavações. E a Adriana vai fazer aqui uma escavação, dando um exemplo de escavação, certo? E aos poucos vai descobrindo aqui as partes os ossos, na verdade, de um ser humano. Então faz toda com certeza está representando uma pessoa que viveu há tempos atrás, e essa pessoa foi soterrada, por exemplo, por causa de uma erupção vulcânica ou de um aquecimento. A terra aqueceu demais e essa pessoa também veio a falecer. Então, geralmente, foram essas formas de catástrofes que extinguiu muita vida na Terra. Então, esses ossos, eles são, assim fazem arqueólogos e paleontólogos, esses ossos são resgatados e levados para estudos, né? Com esse estudo descobre-se o tempo do corpo, quanto tempo esse ser humano viveu, né? Se fazem parte de alguma tribo que existiu na época, no tempo que ele viveu, certo? E é dessa forma que se descobre os fósseis. Nas páginas 63 e 64, vocês praticam atividade sobre esse conteúdo e na próxima aula fazemos correção, tá certo?